Estudantes e profissionais debatem sobre a estruturação urbanística da capital amazonense. Pesquisa Ibope divulga a intenção de voto para governadores na região norte. Confira outros destaques de hoje. Locomotivas da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré atingidas pela cheia serão revitalizadas. Vendas no varejo têm variação negativa no Amapá. Unicef ministra oficina de inclusão socioambiental em escolas da zona leste da capital amazonense. E ainda, Festival de Música com temática amazônica movimenta o cenário artístico de Manaus. O Edição de Sábado já está no ar. Olá, bom dia. Segundo dados do IBGE, 16 estados do país apresentaram variações negativas no volume de vendas. Entre eles está o Amapá, que apresentou menos 1,3%. Mesmo com a aproximação das festas de fim de ano, dificilmente esse quadro negativo mudará. As vendas de agosto do comércio varejista amapaense apresentaram uma queda de menos 1,3% em comparação a julho. Mas se comparar ao mesmo período do ano passado, houve um aumento no volume de vendas de 6,5%, o que pode colocar 2014 como um dos melhores anos para as vendas no varejo amapaense. O mês de agosto, comparando com julho, é um indicador que nós temos que ele já está adaptado para que eu possa comparar julho com agosto, que a gente chama de ajuste sazonal. E ele teve uma leve queda de 1,3%. Essas variações elas ocorrem, é um indicador conjuntural que nós chamamos, então é para mostrar o momento. E o momento mostrou que o mês de agosto, comparando com o mês de julho, feitos os ajustes, foi um pouquinho pior do que o mês de julho. O comércio varejista ampliado, que inclui a venda e compra de veículos, peças e materiais de construções, é o que apresenta maiores índices negativos de vendas este ano em 22 estados da federação. No Amapá, as vendas de agosto deste ano no comércio varejista ampliado, comparado ao mesmo período do ano passado, sofreram uma queda negativa de 1,3%. Já no acumulado dos primeiros 8 meses de 2014, apresentam queda negativa de 2,7%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a pesquisa aponta queda de menos 3,6%. De maneira geral, 2014 e provavelmente até o final do ano, não vai ter como recuperar esses 8 meses aí de números negativos. O varejo ampliado, que inclui veículos, motos e material de construção e peças também para veículos e motos, está certamente muito negativo e dificilmente ele vai se recuperar. Mas também isso é reflexo de todo o contexto da economia nacional. Esse setor de veículos, ele está, especialmente ele está com refluxo, né? O país está, assim, provavelmente numa crise, e isso está se refletindo aqui. A aproximação das festas de fim de ano, quando crescem as vendas no comércio, dificilmente mudarão esse quadro negativo. Sempre dá uma melhorada, realmente, no volume de vendas no final do ano. Entretanto, quando você já vem numas vendas mornas, vamos dizer assim, crescendo menos do que vinha crescendo num certo período, a tendência é que as pessoas também se segurem, usem, por exemplo, esse dinheirinho extra como 13º, para fazer uma certa reserva do que necessariamente fazer despesas. As locomotivas da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, atingidas pela enchente do Rio Madeira, serão revitalizadas. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, o tradicional passeio de trem até a igreja de Santo Antônio deve ser retomado. A situação do patrimônio histórico da União ficou complicada após ser atingido pela enchente este ano. A estrutura foi abalada e muitas peças históricas do museu por pouco não foram perdidas. Depois que as águas baixaram, o trabalho de limpeza foi feito, mas não foi suficiente para deixar tudo como estava antes. As locomotivas que estão no complexo da Estrada de Ferro, outras que há anos estão abandonadas ao longo dos trilhos que levam ao cemitério da Candelária, ainda devem ser recuperadas. O investimento de recursos ele tem sido feito,
no patrimônio cultural do município, especialmente no pátio ferroviário. Nos últimos anos tem tido investimento de recursos aqui, mas a gente precisa trabalhar melhor nessa conservação e na manutenção do que foi feito. O IPHAN, responsável por fiscalizar e colaborar com a preservação das estradas de ferro, aguarda os recursos de compensação das usinas, projeto e início dos trabalhos que vão contemplar a recuperação das locomotivas, trilhos e restauração do trecho que por várias vezes levou muitos turistas até a igreja de Santo Antônio. O tradicional passeio deve retornar, mas ainda sem previsão para início. Houve uma calamidade no início do ano, existe a preocupação de que isso possa se repetir ou não, então a gente tem que trabalhar esse é o momento que a gente está trabalhando muito em cima dos projetos e de avançar com essa análise da área, né, para que a Santo Antônio possa, então, com a resposta de aprovação ou não de projetos, necessidade de adequação de projetos, possa trabalhar, então, no sentido de contratar essa obra que é de maior vulto e que é um pouco mais demorada. Crianças de escolas da Zona Leste de Manaus participaram de uma oficina de atividades voltadas à inclusão socioambiental. Eles estão se preparando para assumir responsabilidade e ajudar o poder público a identificar os problemas nas comunidades onde moram. Olhares fixos na tela do computador. Alunos atentos aos ensinamentos do professor. É assim que a Prefeitura, em parceria com o Unicef, começa a mapear os bairros de Manaus. Como é que tu imagina a Manaus do futuro? Limpa, sem buracos na rua, sem poluição também, né? O trabalho é desenvolvido pelos próprios alunos, que desde cedo começam a identificar os problemas para elaborar propostas de melhoria da comunidade. E nada mais apropriado do que aproveitar o conhecimento de quem vive a realidade dos bairros de Manaus. Davi admira o trabalho dos jornalistas e começa desde já a trilhar pelos caminhos da informação com responsabilidade. A gente participa mostrando os problemas e as coisas do bairro, as coisas boas, as coisas ruins do bairro. Quais são os principais problemas que vocês ainda enfrentam aqui no Jorge Teixeira? Jorge Teixeira, aqui, muita criminalidade, não tem muita segurança assim bastante, morre muita gente frequentemente aqui no bairro. O professor Wagner veio de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, para trocar experiências, fazer novas amizades, ampliar a rede de conhecimento. Vão poder ajudar a própria comunidade a solucionar problemas não só de socioambiental, mas também sociocultural. Para a escola, essa é também uma oportunidade de aproximar-se das famílias da comunidade. A escola já tem um projeto onde trabalha já a aproximação da família, até porque a escola e a comunidade ela tem que caminhar junto. A tecnologia social do mapeamento digital liderado por adolescentes e jovens incentiva o trabalho em equipe e faz parte da plataforma de centros urbanos, uma estratégia do Unicef para melhorar a qualidade de vida de quem mora na Amazônia. Ideias bacanas que estejam ao alcance dos próprios jovens, de ajudarem sua comunidade a ser um lugar melhor para se viver e também apontar aquilo que eles acreditam que deveriam ser políticas públicas prioritárias. A seguir, pesquisa Ibope divulga a intenção de voto para governadores na região norte. Nós voltamos em instantes.